O Magneto arrancou todo o adamantium do Wolverine. O que vai acontecer com o Wolverine agora? E o Magneto não estava certo no final do episódio 8. Gente, toda semana parece que a gente leva um soco na cara com um episódio dos X-Men. Fica todo mundo sem reação com o que acabou de ver. Desde o primeiro episódio até agora o penúltimo, parece que é um soco na cara. Bum! Toma essa agora pra vocês. Parece que é exatamente assim, todo mundo fica sem reação quando termina o episódio. Então vamos conversar sobre os dois últimos episódios que teve, episódio 8 e episódio 9, nesse vídeo. E nerd, se inscreve no canal se não tá inscrito, deixa o gostei para ajudar o Spider, compartilha esse vídeo para todo mundo ver a análise de X-Men. E agora sim, bora pro vídeo. Bom, nerds, eu havia prometido pra vocês que eu traria um vídeo sobre o episódio final de X-Men. Por conta que eu já trouxe um vídeo explicando como que vai funcionar o canal agora. E eu trouxe um vídeo de análise dos dois primeiros episódios. E eu falei, não, vou então finalizar, né, a série, só que só com o último episódio. Porém, tá acontecendo tanta coisa em X-Men que eu decidi, não, eu vou comentar sobre o penúltimo e o último. Então, nesse vídeo eu vou comentar basicamente sobre 2 episódios. E na próxima quarta-feira lança então o vídeo do episódio final de X-Men. Tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Abri uma exceção, vai ter vídeo a mais aí no canal. Primeiro falar sobre o episódio 8. Não vamos pro episódio 9 agora, vamos pro episódio 8 antes da gente falar sobre esse último, né, o penúltimo episódio que teve. Bom, primeira coisa que eu quero falar do episódio 8 é sobre a minha participação. Porque o Spider-Man participou de X-Men 97. E isso só aumenta as chances de Spider-Man 98. Só aumenta as chances. Né? Porque todo mundo já teorizava, nossa, e se tiver uma participação do Homem-Aranha? Todo mundo já pensava nisso em participação do Spider-Man. E, bom, aconteceu. E o mais legal é que questionaram o roteirista da série. Ele apenas falou, esperem até o final. E meu Deus, foi assim, foi muito gratuita a participação dele, tipo, sabe, tanto faz. Só que todo mundo surtou, porque ele só aparece, salta de um prédio pro outro e pronto. Só que isso já foi o máximo. E eu quero muito, Marvel, me escuta. Eu quero muito Spider-Man 98. Finaliza a história. Eu não tô pedindo 5 temporadas desse personagem, não. Só finaliza a história dele. Traz um final de verdade pra esse personagem. O final que teve nos anos 90 não foi final. Traz uma história pra finalizar a história dele. Ó, ficou até bonito. Por favor, Marvel, faça isso pela gente. E o Spider-Man apareceu. Como eu disse, foi muito, sabe, tanto faz. Por conta que nesse momento os Sentinelas Prime estavam, né, perseguindo os mutantes. Tava um caos na cidade. E só aparece o Homem-Aranha, ele pula de um prédio pro outro e pronto. A participação dele podia ser melhor? Podia. Podia ser ele salvando alguma pessoa de um sentinela? Podia. Podia ser ele salvando algum mutante de um sentinela? Podia. Podia ser um sentinela, talvez confundindo ele com um mutante? Podia. Mas por mais que não ia funcionar, porque o sentinela ele reconhece quem é mutante. Mas podia ser melhor. Essa é a questão. Porém, só de ver ele pulando de um prédio pro outro foi muito legal. E o traço combinou bastante com ele também. Tivemos outras participações especiais, como o Doutor Destino, que parece o mesmo Doutor Destino da série animada do Quarteto Fantástico dos anos 90. Então eu real vejo a Marvel fazendo um universo de animações dos anos 90 em retorno. Né? Talvez não em muita continuidade, mas pelo menos, como eu disse, para finalizar histórias. Bom, vemos também o Barão Zemo. Tivemos o Capitão América participando, que eu vou comentar sobre o Capitão América já já. Tivemos o Omega Red e também o Samurai de Prata. Bom, será então que a gente vai ter novas séries animadas desse universo, como Homem-Aranha, Capitão América? Nesse episódio tivemos o Hulk, assim, um Morpho se transformando no Hulk. Então a gente viu o traço do Hulk, como seria. Então, será que a gente pode ter outras animações? E eu gostaria bastante, porém eu também não quero. Como assim, Spider? A gente está dependendo de nostalgia.
né? A gente está dependendo da sensação de rever algo que a gente gostava. Isso faz mal por conta que a gente não está dando chance para novas animações. Ainda esse ano pode estrear a nova animação do Homem-Aranha. E sinceramente, entre ela e a animação do Spider-Man 98, eu prefiro os de 98. Só que a gente também tem que dar uma chance para as novas animações. Se ficar só nisso, traz uma, traz a outra, traz uma, traz a outra, traz uma, traz a outra, a gente não vai ter nada de novo. A gente só vai estar tendo coisa velha. É a verdade, a gente só vai estar tendo coisa velha. Eu não tô falando que coisa velha é ruim. Eu tô falando que a gente também tem que dar chance para as coisas novas. Porque ficar preso no passado não funciona. E no episódio 4 de X-Men 97, a gente literalmente teve essa mensagem. No episódio. Porque a Jubileu tava fazendo 18 anos e ela tava presa no passado. E o episódio é sobre isso. E é sobre a gente também. Porque a gente tá dependendo de animações antigas a funcionarem. X-Men 97 tá sendo incrível. Tá sendo uma das melhores coisas que eu já vi da Marvel. Sério, é uma das melhores coisas que eu já vi da Marvel. Porém, eu também quero dar chances para novas animações, novas possibilidades. Então eu não quero Super Choque de volta. Não quero Liga da Justiça Sem Limites de volta. Espetacular Homem-Aranha, que é a minha animação favorita do Homem-Aranha, eu amaria ver de volta ela. Porém, a gente tem na nossa mente que vai ser perfeito. Então não é porque uma animação mais antiga vai voltar que vai ser boa. X-Men 97 podia ter dado errado. Podia ter dado errado. Toda a produção tem chance de dar errado. Então a gente está dependendo de uma ilusão nostálgica. Olha só isso, que maluco. A gente está dependendo de uma nostalgia ilusória. Por conta que Espetacular Homem-Aranha pode acontecer e ser horrível. Só que na minha mente, por conta de ser minha preferida, vai ser muito boa. Se tiver um filme 4 do Tobey Maguire, pode ser horrível. Me desculpe, fãs do Tobey, mas pode ser horrível. Se tiver um filme 3 do Andrew, pode ser horrível. Só que a gente está dependendo de uma ilusão de nostalgia. Então, eu sou a favor, sim, de voltar algumas animações. Só que volte apenas se precise. Né? Por exemplo, X-Men 97 tinha e não tinha um final, né? Porque tinha dado um gancho. Homem-Aranha não tem final. Então seria legal trazer. Só que nem todas precisam estar de volta, sabe? Tem coisa que não precisa acontecer. Não precisa ter 5, 10 temporadas de X-Men 97. Não precisa. Não precisa. Vamos dar possibilidades e chances para novas produções também. Essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente. Comente aqui embaixo nos comentários pra gente conversar juntos. Bom, antes da gente ir pro episódio, a trama ali da série, outra coisa que eu queria comentar, uma polêmica, é sobre o Capitão América. Porque ele apareceu no episódio 7. Eu acho que foi o episódio 7, me corrigem se eu estiver errado. E parece simplesmente que Capitão América, na mente dos Twitter, como se as pessoas fossem Twitter, na mente de quem usa o Twitter, turminha do Twitter, ele é o homem mais preconceituoso do mundo, ele é contra os mutantes, ele é contra a causa mutante, e esse é o Capitão América, o cachorro do governo. Gente, deixa eu chegar um pouco até mais perto da câmera. Você conhece o Capitão América? Porque eu acho que não. Não! Sério, quem fala que o Capitão América é racista, machista, ista, não conhece o Capitão América. Quem fala que o Capitão América é todos os ista aí que existe, não conhece o Capitão América. Por quê? Vê o Capitão América... Cadê o Capitão? Aqui. Vê o Capitão com a imagem da bandeira americana e associa o personagem aos Estados Unidos, a tudo que tem de ruim nos Estados Unidos. Só que o Capitão América é tudo contra de ruim dos Estados Unidos. Ele não é tudo a favor dos Estados Unidos. O Capitão América é o cara que mais bate contra o sistema e contra o governo. Você acha que ele é cachorrinho do governo? Claro, tem situações, ele foi criado pelo governo. Então tem situações que ele vai respeitar o governo. Porém, ele vai bater de frente. Ele não é o John Walker. Lembra do John Walker na série do Falcão? O John Walker, ele sim era um cachorro do governo. Que você mandava, ele fazia e voltava. Esse era cachorro do governo.
Capitão América não, ele questiona, ele bate de frente. Quando ele descobriu que a SHIELD estava dando errado no CM, o que ele fez? Bateu de frente contra o sistema, descobriu que tinha toda a Hydra por trás. Então, o Capitão América não é cachorrinho do governo. Pode apostar que você tá do lado dos mutantes. A menos que você não esteja. Tenho que seguir as regras, vampira. Nesse momento, estou de mãos atadas. E sobre o Capitão ser contra os mutantes, também vamos abaixar isso daí, turminha do Twitter, tá bom? Capitão América, o próprio Magneto já achou que ele era contra os mutantes e descobriu que não havia nenhum sentimento de contra os mutantes. Em nenhum momento da sua vida o Capitão América sentiu esse sentimento. E o próprio Magneto pediu desculpas pelo Capitão América, tá? Por conta que o Magneto acreditava que todo ser humano era preconceituoso e era contra os mutantes. Só que o Capitão América nunca teve um sentimento contra os mutantes. Então, essa polêmica que deu com o Capitão América é literalmente a coisa mais nada a ver que eu já vi envolvendo esse personagem. Sério, nada a ver. Por conta que quem fala Capitão América preconceituoso e tudo aí que eu já falei, literalmente não sabe quem é o personagem. Assistiu alguns filmes do CM, tá vendo X-Men e é o militante do Twitter. É isso que essa turminha, tá? Essa turminha aí do Twitter é isso que faz. Vê algumas postagens no Twitter sobre o personagem, acha que leu alguma história e quer comentar. Enfim, com opinião dada sobre a polêmica, agora vamos para a história do episódio. Bom, descobrimos quem é o vilão master da série, que é o Bastion. Mas quem é, afinal, o Bastion? Quem que é esse vilão? Nos quadrinhos, o Bastion ele foi mostrado pela primeira vez em X-Men Volume 2, de edição 52, publicada em 1996. E ele é o resultado da fusão entre o molde mestre dos Sentinelas e uma versão avançada dos Sentinelas chamada Nimrod, que vocês estão vendo aí na tela. E o Bastion, ele é conhecido por ser um vilão, assim, que sempre tá nas histórias que lidam com a destruição dos mutantes. Esse é o objetivo dele, por conta que ele se vê realmente com algo superior à junção de tecnologia e biologia humana. Então ele realmente se vê com uma evolução e ele quer exterminar todos os mutantes, para que todos sejam como ele, né? Os sentinelas, sentinela metade tecnologia e metade humano. Ele possui várias armas diferentes tecnológicas, pode se teletransportar, viajar no tempo, controlar sentinelas. Então esse poder dele é realmente muito, muito forte, por conta de poder controlar toda a tecnologia do seu próprio corpo. A partir do seu próprio corpo, ele consegue controlar as tecnologias, as máquinas. Bom, tem várias histórias que envolvem o Bastion, só que uma das histórias mais conhecidas é a saga Segundo Advento, que os mutantes estavam se preparando para a chegada da Hope Summers, o que chamam de Messias Mutante. E o Bastion ele tenta impedir ela, né, que ela estava chegando do futuro e tenta impedir ela. E nisso, nessa doideira toda aí dessa saga, ele mata vários mutantes. Ele matou até mesmo o Noturno. Então até tô com medo do que vai acontecer com o Noturno no final aí, né, nesse último episódio que vai vir. Porque se ele matou o Noturno nos quadrinhos, o que impede dele matar também na série animada? Mas não vamos pensar nisso agora, porque realmente pode acontecer. Bom, na série a gente descobre essa origem também no episódio 7, vendo que seus poderes surgiram quando ele conseguiu se comunicar com máquinas, né, sendo um sentinela biológico, como eu falei. Então ele consegue ouvir barulhos de máquinas, se comunica, desliga, liga. Essa é a mutação dele. E até tem uma referência, uma cena do Homem de Aço, né, que ele tá na escola, ele começa a ouvir o relógio batendo, ouvir as máquinas do lado de fora, uma referência ao filme do Homem de Aço. E assim, gente, essa série dos X-Men, vou chegar perto de novo. X-Men 97 fez uma invasão secreta melhor que o OCM. OCM não. O CM fez melhor. Melhor. Muito melhor.
Porque aquilo lá que a gente viu na Disney Plus, que coisa feia, né, aquilo. E X-Men 97 fez uma invasão secreta deles. Basicamente, o Bastion, ele pega pessoas, faz experimento com essas pessoas e transforma em sentinelas biológicos, assim como ele. Ele realmente acredita nessa causa. Ele não fala para as pessoas o que eles estão fazendo ali, usa elas como objetos, mas ele acredita nessa causa. Ele acredita realmente que ele está causando uma evolução para os humanos, que vão ser novos sentinelas, uma evolução. E ele faz isso com a própria mãe. E o pior de tudo, que essas pessoas, depois que se tornam esses sentinelas, eles ainda têm consciência. Eu vou falar disso um pouco depois, mas eles ainda têm consciência de tudo enquanto eles são máquinas. E é isso que o Bastion faz. O mundo inteiro fica rodeado de sentinelas disfarçados. E quando dá tudo errado no episódio 8, que os sentinelas eles colocam na ativa e começam a caçar os mutantes, a gente vê a invasão secreta dos X-Men 97, que é muito boa. O episódio 8, ele teve ótimos momentos de mutantes contra os Sentinelas Prime, né? O Cable, Jean, Ciclope, e na mansão, a mansão pegando fogo e os X-Men lutando, tentando proteger a vampira, que ela estava inconsciente. E teve o momento do Noturno, e o Wolverine finalmente teve o momento dele na temporada. E porque todo mundo tá falando, o Wolverine tá de escanteio, não tá aparecendo tanto, e agora ele teve seu momento. E eu vou dar minha opinião também sobre Wolverine. De escanteio é errado? E eu não acho errado. Pra mim ele tá certo. Tá desse jeito. Podia estar melhor, mas não é algo que me incomoda. Sabe por quê? Porque todo mundo ficou mal acostumado com o filme das Fox. O que aconteceu com minha dicção hoje, Wolverine? Todo mundo ficou acostumado errado com o filme da Fox. Porque lá o Wolverine é o protagonista, os X-Men são os secundários, basicamente. Só que, gente, é uma história dos X-Men e não do Wolverine com os X-Men. Uma história dos X-Men que o Wolverine participa. Ele não é o principal. O principal é a equipe, é a situação de família entre eles, o debate entre Xavier e Magneto, o preconceito dos mutantes. Isso é o principal, e não o Wolverine. O Wolverine tem que ter seus momentos, igual teve no episódio 8. Mas ele não é o principal. Não é o principal. Se tiver uma série animada, Logan, Wolverine, daí sim, ele é o principal. Só que uma série animada dos X-Men. Então, vamos parar de birra? Vamos continuar agora. O Roberto e a Jubileu, eles fogem dos sentinelas na cidade, né? E a própria mãe do Roberto acaba entregando ele. O que vai desencadear algo muito importante também no penúltimo episódio. E nesse momento a Jubileu também já tá com outro traje. Ela pegou uma roupa no shopping, tá com uma roupa preta e por cima a jaqueta amarela que ela já usa. O episódio então ele se encerra com o Magneto mexendo com todo eletromagnetismo na Terra, desligando os sentinelas e salvando os mutantes, e nisso a Mansão X pegando fogo. Porém, ele mexeu com todo o planeta Terra, ou seja, tsunami, vulcão, pessoas morrendo, tudo parou. Equipamento de hospital parou, avião foi desligado, pessoas caíram. Então tudo, o Magneto, ele fez um caos na Terra. E aí que vem uma coisa que eu quero falar pra vocês, que é Magneto estava certo. Porque todo mundo começou esse debate, que meu Deus, parece que virou algo de política, né? Você é time Xavier ou time Magneto? Você é aqui ou é aqui? Parece que virou algo de política. E gente, não tem lado certo nessa história, não tem. O Xavier não tá certo, Magneto não tá certo. Primeiro sobre o Magneto, que ele literalmente matou um monte de pessoas. Um monte. Se você concorda com ele, você é meio estranho, né? Por conta que ele destruiu tudo. O planeta Terra vai ser destruído por conta que ele mexeu com o eletromagnetismo da Terra. Tá? Xavier não tá certo. Magneto também não tá certo. E isso que é o legal de X-Men. Porque o Xavier, ele tem o sonho dele. O Xavier luta pelo sonho. E o Magneto luta pela luta. O Magneto ele não fica se iludindo com um sonho que ele vai conseguir viver em um mundo de mutantes e humanos.
um mundo perfeito, ele vai lutar. Ele vai lutar para a melhor situação dos mutantes. Mas ele não tem esse sonho do Xavier. O Xavier tem um sonho. E o Magneto, ele tem a luta. Essa é a diferença dos dois. Isso que é o mais legal. Porque o fã, o leitor, e não Twitter, não militante do Twitter, ele fica numa zona bem tênue. Que ele fica, e agora? Qual lado? Porque parece que ele tá numa corda bamba. Que ao mesmo tempo que ele concorda com o Xavier, que é um sonho muito bonito, que ele concorda, ele também pensa no Magneto. Ele pensa no quanto que o Magneto sofreu. E isso que dá muito impacto para a história dele. O tanto que a família dele sofreu, o que fizeram com ele quando criança. Você pensa que o Magneto também tá certo. Só que ao mesmo tempo você pensa no Xavier. E isso que é o legal de X-Men. Nenhum dos dois está certo. Só que os dois lutam pela mesma causa, de formas diferentes. Isso é X-Men. Bom, acho que eu já dei minha opinião aí sobre o Magneto. Ele não tá certo. O Xavier também não tá certo. Tá todo mundo errado, só que tá todo mundo lutando. Basicamente é isso sobre o Magneto. Bom, vamos lá. Agora episódio 9, tá? Vamos começar falando do episódio 9 agora. Pelo que o Magneto fez, tá tudo um caos. Né? A mansão Xavier tá destruída. O mundo tem 12 horas pra ser salvo. Senão ele vai ser destruído. Ou seja, tá uma bagunça. E olha só isso. No episódio 9, eles têm que derrotar o Bastion, derrotar o Senhor Sinistro, fazer o Magneto mudar de ideia. Gente, eu falo ou vocês falam que isso não ia dar certo? 12 horas pra salvar o mundo, convencer o Magneto, derrotar o Bastion, derrotar o Sinistro. Meu Deus do céu, não tinha como dar certo isso. E lembra que eu falei que os sentinelas eles tinham consciência? A gente vê isso porque o Bastion, ele segura a mãe dele e a gente vê a mãe dele chorando. Ou seja, ela tem consciência do que está acontecendo, só que ela não controla mais o corpo dela. Isso é muito pesado. E o Bastion sendo o próprio filho dela fazendo isso, né, com a mãe. Então, aí a gente vê que realmente os sentinelas eles ainda têm consciência do que está acontecendo. E o Magneto, então, ele volta a usar o traje clássico dele, que eu prefiro muito mais esse traje do que a Atlantis. Magneto é Magneto, tem que usar o capacete, tem que usar esse traje maravilhoso do Magneto. Aí sim, Magneto, teve que voltar com o traje. Como eu disse, há apenas 12 horas para salvar o mundo. Né? Então todos os mutantes vão para a antiga base deles, que fica uma ilha. Né? Porque a mansão foi completamente destruída. Tá todo mundo desolado, porque né, tá um caos. O mundo todo por causa do Magneto. Mas eles vão para a antiga base, que fica uma ilha, que foi bem no começo, eles não usam há muito tempo, mas lá é o único jeito. E lá eles têm a própria energia, então não foi afetado pelo que o Magneto fez. O Xavier, então, ele revela que chegou a procurar o Bastion enquanto ele era criança, quando ele despertou seus poderes. Isso é muito legal por conta que a mãe do Bastion não aceitou o Xavier levar ele. Por conta que o Xavier tentou levar ele como um mutante, e ela não aceitou. E se ele tivesse sido levado, o Bastion ia fazer parte da primeira formação dos X-Men, junto com o Ciclope, a Jean, o Homem de Gelo, o Fera, daquele quadro que a gente vê na parede do Xavier. Então, quase que o Bastion se torna um X-Men também. O Cable e tá de uniforme. E como foi legal a piada do traje, né? Porque o Ciclope ele entrega o traje, do Cable ele faz uma piada, né? Ele zoa o traje. E o Ciclope, o que você preferia? Couro negro? Por conta que no primeiro filme dos X-Men, quando o Wolverine veste o uniforme, ele fala mal do uniforme e dá o Ciclope, o que você preferia? Um colã amarelo? E é isso, Ciclope da Fox. Quer dizer, você é horrível, mas sim, você estava certo. A gente preferia um uniforme amarelo dos X-Men. Eu adorei a piadinha aí com a Fox. O Roberto da Costa aí tá de uniforme, né, o Mancha Solar. O Morpho, ele tá com um novo traje aqui com uma ombreira. O Forge, ele também tá com o seu traje, que não é novo, né, mas é a primeira vez que a gente vê ele na série usando. A Tempestade tá com o novo traje dela também. O Ciclope, ele tá com o traje mais clássico dele. Que assim, não era o traje que eu queria. Não era. Mas eu gostei de ver os personagens com os primeiros trajes. Porque qual era o traje, assim, perfeito pro final da temporada? Era a fase que o Ciclope se torna o revolucionário. Né, onde ele tá tanto faz para os humanos, que ele tá basicamente se tornando esse Ciclope. Porque esse Ciclope
Não quero nem saber de humanos, vou salvar meus mutantes. É tipo o Magneto, ele se torna. E a gente percebe que tá muito irritado, ele tá ficando muito nervoso. E eu pensei que eu ia entregar esse traje, mas quem sabe, em uma próxima temporada a gente pode ver essa versão aí, que eu acho que vai ficar muito legal na série. Porém, eu curti ver ele usando aí o traje clássico também. A Jean usando o traje da Garota Marvel, né, o primeiro traje dela. Uma curiosidade que eu não sabia, esse traje da Jean Grey foi inspirado em um dos primeiros movimentos feministas nos Estados Unidos, que as mulheres usavam umas roupas parecidas como essa. E os roteiristas, os roteiristas e desenhistas da Marvel, né, pegaram aí o estilo da roupa e fizeram. Não sabia dessa curiosidade, uma curiosidade pra vocês aí. O Wolverine tá usando um traje marrom e amarelo dele. E, meu Deus, ficou muito bom esse traje no Wolverine. Nesse traço da animação. Pena que ele vai usar pouco. Vocês vão entender o porquê. O Magneto, então, ele tenta convencer os membros da equipe, né, a juntar com ele. E a Vampira se junta com o Magneto. Eu acho que isso era meio óbvio do que ia acontecer. Ela tá com muita raiva. Ela tá muito vingativa. Então, ia acabar acontecendo. Então ia acabar acontecendo mesmo. Roberto da Costa, ele também vai, por conta de tudo que aconteceu com ele. Ele viu a própria mãe entregando ele pra sentinelas, então ele também tá com muita raiva. E o mais interessante nessa cena é a gente ver o sentimento da Jubileu por ele. Porque o Jubileu fica, o que vai restar pra mim se eu ficar com vocês? E a Jubileu fala bem baixinho, eu. Essa cena, esse daí não é o casal principal da série, claro. Só que esses pequenos desenvolvimentos deles foi muito bom de acompanhar. Tá sendo muito bom, né? Ainda tem um episódio também. Então, a gente vê, né, a equipe se dividindo em duas partes, né? A equipe dourada, e a equipe dourada vai ficar na Terra, e a outra equipe vai junto pegar um Magneto, que tá lá no asteroide M. Então a equipe dourada vai tentar derrotar o Senhor Sinistro e desligar o Bastion. E a gente tem Jean Grey versus Senhor Sinistro, que é muito, muito boa essa parte. Muito boa mesmo. Jean Grey mostrando seu poder ômega. O Morpho se transforma no Hulk, que foi muito legal essa transformação, bem assim, inesperada. Né? Eu esperaria qualquer transformação, menos o Hulk. E ele falando, Hulk esmaga, tocando a música tema, tananana, tananana. Muito, muito boa essa parte. Pode vir série do Hulk, quero série do Hulk agora também. Então, de repente, a gente tem a morte, de novo, da Jean Grey. E eu fico, será que dessa vez ela vai? Quer dizer, por um bom tempo de novo, né? Porque fica entendível que ela morreu. Por conta que tá toda uma confusão no asteroide M, que eu já vou falar sobre essa parte. E o Cable, ele começa a ser controlado pelo Senhor Sinistro. E isso é o que o Senhor Sinistro queria, né? O Cable. E o Cable começa a tirar na Jean Grey. E o Scott vê ela, né? Porque a Jean Grey entra na mente dele, faz o Scott ver o que tá acontecendo. E a gente só vê uma explosão, bum, passando pela Jean Grey. E fica entendível que ela morreu. Tal, não sabemos ainda. No próximo episódio a gente vai descobrir. Mas Jean Grey muito provavelmente morreu. E a gente só vai ter um retorno dela daqui a um bom tempo. Né? Porque no próximo episódio não tem como ter retorno. A não ser que ela só tenha se machucado bastante. Mas nesse episódio ficou entendível que ela pode ter morrido aí nessa luta contra o Cable. Bom, agora vamos para a parte do asteroide M. Que tá uma confusão. Jubileu lutando contra a Mancha Solar. Vampira tenta lutar contra o Logan. Magneto e Xavier lutando. O Magneto mandando o Xavier calar a boca pela primeira vez. Foi muito boa essa cena. E o Magneto, ele tinha perdido o capacete dele, que o Logan não tinha conseguido tirar. E o Magneto fica numa raiva absoluta. E ele pega o capacete e joga na cabeça do Xavier, impedindo que ele use seus poderes. Né? E nesse momento começa uma tortura no Professor Xavier. E o Logan simplesmente chega por trás do Magneto e enfia suas garras. E nesse momento foi surpresa atrás de surpresa. Porque eu fiquei, vai matar o Magneto. E de repente o Magneto só vira assim o corpo do Logan, joga ele na parede e começa a arrancar todo o adamantium dele. Vai arrancando o adamantium. E todo mundo já pensou nisso, né? O Magneto, ele vence o Wolverine fácil. E começou a arrancar assim o adamantium. E bum, arrancou. Igual nos quadrinhos. E você fica, caramba, e acabou o episódio. Aí, acaba o episódio. E ele arranca o adamantium do Wolverine.
E acabou o episódio. Dessa forma. Bom, vamos conversar agora algumas teorias pro próximo episódio, pra gente dar um encerramento aqui no vídeo. Vamos pras teorias. Bom, nerds, teorias. Quais são as teorias? Teorias. Bom, pra mim, eu não vejo como resolver o que tá acontecendo. Por conta que... o mundo tá um caos. O mundo vai acabar em 12 horas, quer dizer, menos de 12 horas, né, agora que o episódio começa, com 12 horas, deve ter passado algum tempo. Magneto tá um caos lá no espaço, praticamente matou, né, o Wolverine, ele destruiu o corpo do Wolverine, tá torturando o Professor Xavier, que não consegue mais usar seus poderes. Tá um caos. E lá na Terra tá a mesma coisa, tá um caos também. Jean Grey possivelmente morreu, Morpho, toda a equipe tá derrotada, né, tá todo mundo caído no chão. Então tá completo caos. E eu só vejo resolvendo isso com viagem no tempo. Do bom e velho jeito dos X-Men. Não sei. Pra mim essa é a forma. Não consigo ver outra forma de resolver isso. Porque eles literalmente perderam. Os X-Men perderam. Eles não ganharam. Eles perderam a luta mesmo. Outra coisa é o que vai acontecer com o Wolverine na próxima temporada. Vamos colocar assim, que no próximo episódio não tem como mostrar, desenvolver isso. Mas em uma próxima temporada a gente pode ter um pequeno arco dele sobre isso. Temos então a versão selvagem do Wolverine. Mais selvagem do que ele é, sim. Muito mais selvagem, uma besta mesmo, um animal. E isso acontece literalmente nos quadrinhos após Magneto arrancar o Adamantium dele. Né? O Logan, depois que ele perde o Adamantium, ele sofre um trauma muito forte. E quase morreu, só que os X-Men conseguem salvar ele. E o seu fator de cura piorou e foi piorando cada vez mais. Ele quase que não consegue, né, mais manter o seu corpo estabilizado, né, sem as dores e lesões, por conta do seu fator de cura tá praticamente sem efeito nenhum. E o seu sentido cognitivo, sua mente também piorou bastante. Ou seja, o corpo tá péssimo, tá mudando a aparência dele e o lado mental também tá péssimo. E suas garras de osso voltaram. Ou seja, né, ele não tem mais as garras de Adamantium. E piorou. Sempre que ele solta as garras, ele fica cheio de sangue. Então ele praticamente não quer mais ser um herói. Ele se vê inútil na equipe e sai dos X-Men. Dessa forma ele abandona a equipe por um bom tempo e começa a viver na floresta, como um animal. Que seu lado bestial, seu lado de animal começa a aumentar e aumentar cada vez mais. Ele fica com os pelos muito maiores, sua aparência vai mudando, seu jeito de andar, e ele vai ficando cada vez mais perto de um animal mesmo. E nisso tudo ele teve muitas histórias dessa forma, dessa aparência. E o Logan achava que nunca mais ele ia recuperar seu sensor de cura, e nunca mais ele ia ser um herói. Né? Então ele já estava praticamente pronto a desistir de tudo e morrer, ele estava pronto para partir. Então que suas garras ele perde em uma luta, ele perdeu as garras, então ele se vê inútil completamente assim, sem nenhuma forma de ser o Wolverine. E depois de um tempo, o fator de cura volta. E as suas garras também voltaram. E elas cresceram e parecia que seu corpo, na verdade, ele só estava se recuperando, né, de tudo que ele passou. Né? E então ele volta para os X-Men. Ele volta na mesma aparência de antes, parecendo um animal. Só que agora suas garras voltaram e o seu sensor de cura também. E muito maior do que antes, estava muito maior. Só que, como eu disse, conforme o sentido de cura dele aumentava, o lado animal também aumentava. E nisso ele começou a viver numa floresta atrás da mansão Xavier. É realmente um animal ali vivendo atrás da mansão. Ele não tinha contato com os mutantes, ele não queria entrar dentro da mansão e queria viver naquela área da floresta. E nisso tudo a gente é apresentado pro Gênese, que é um vilão que tenta colocar o Adamantium no corpo do Wolverine de novo. Porém, ele rejeita todo o trabalho do Gênese e a partir daí o lado animal só aumentava. E ele se muda, sai da mansão Xavier e vai pro deserto, viver por um tempo lá, caçando, igual um animal mesmo. Então ele vai morar sozinho nesse deserto, completamente isolado. E os X-Men resgatam ele. E sabe quem ajuda? Essa é inesperada pra vocês. A Elektra. A Elektra ajudou ele. Né? Por conta que o Stick, ele envia a Elektra, lembra do Stick, lá da saída do Demolidor? Ele enviou a Elektra pra ajudar o Wolverine, pra treinar ele em artes marciais e toda a filosofia das artes marciais,
para que o lado humano dele se recuperasse. Isso funcionou, realmente funcionou. Com o tempo, o lado humano do Wolverine foi se recuperando, treinando artes marciais com a Elektra. Bom, essa parte foi Logan explicado. Eu não acho que isso vai ser adaptado muito na próxima temporada. Talvez em uns 2, 3 episódios, no máximo, pode estar sendo mostrado pra gente. Como foi no arco da Tempestade nessa temporada. E outra coisa que eu quero comentar é sobre o grande vilão que eles estão criando. Que pouca gente está percebendo, que é o Massacre. O Massacre é literalmente a junção da mente, né, a luta pelo Magneto junto com o Xavier. Então imagina Xavier e Magneto juntos. Isso criou o Massacre, que é um mega vilão, que originou uma mega saga da Marvel, o Massacre, que vários heróis tiveram que se juntar. Não foi uma saga de X-Men, foi uma saga da Marvel. Todos os heróis tiveram que se juntar. E tá dando gancho pra isso. Literalmente tá dando gancho pra acontecer essa saga. E eu não duvido que isso aconteça na próxima temporada. O Magneto colocando o capacete dele na cabeça do Xavier não é coincidência. Isso é um baita de uma ideia do vilão que os dois se tornam, o Massacre. Eu vou trazer um vídeo específico do Massacre, tá? Então se inscreve no canal para não perder nada. E essa foi a análise do episódio 9 e o comentário aí do episódio 8 também. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem o último episódio de X-Men 97. Deixa o gostei, se inscreve no canal. E agora sim, até a próxima, nerds!